Vamos ficar de pé então para a gente iniciar o nosso culto, esse culto tão bonito. Aleluia, glória a Deus. Pode se chegar aí, querido. Que bom a gente estar na casa do Senhor, uma bênção a gente estar aqui, glória a Deus. Felizes por estarmos aqui nessa manhã tão bonita que o Senhor nos dá, esse sol bonito. Glória a Deus. Deus abençoe tudo que a gente vai fazer. Eu queria convocar você a abrir o seu coração, deixar o seu coração aberto para Deus falar conosco, para que os louvores possam subir até o trono da graça, para que o Senhor fale através da sua palavra conosco nessa manhã, no nome de Jesus, amém? Vamos orar então? Pai amado, muito obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos na Tua casa. Senhor, estamos aqui por Tua causa, Tu és o motivo de estarmos aqui, o nosso coração está inteiro na Tua presença. Queremos, ó Deus, que esses louvores sejam, ó Deus, subam para o trono da graça, sejam, ó Deus, eles são para louvor e glória do Teu nome, que tudo que aconteça aqui seja para honra e glória do Teu nome. Obrigado por essa manhã, obrigado por estarmos aqui com saúde, podemos estar louvando o Teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus, amém e amém. Vamos louvar então, querido? Abre o seu coração, deixa o seu coração aberto para louvar o Senhor nessa manhã. Vamos lá então? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor.
redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo
tuas mãos. Nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nem a morte, nem a vida
abismo, quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou e me resgatou, me aproximou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, você pode continuar louvando ao Senhor e agradecendo ao Senhor, prestando a sua gratidão a Ele, através dos seus dízimos e das suas ofertas, tá bom? Então vamos passar para o momento agora do ofertório. Deus abençoe sua vida, vamos lá então. Em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Sua imagem está revelada em nós, expressão do seu amor incomparável. Senhor, tu és, tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor incomparável. Mais uma vez. Habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do seu amor incomparável. Senhor, tu és, tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, minha alma está apegada a ti, Senhor incomparável. Aleluia, glória a Deus. Vamos orar então? Ora pelas ofertas. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pelas ofertas que foram alçadas aqui agora. E pedimos, ó Pai, que Tu continue nos abençoando, Senhor. Continue abrindo portas, Senhor, de emprego.
liberando processos na justiça, Senhor, dos teus servos que precisam desse dinheiro, Senhor. Em nome de Jesus, vai liberando, vai abençoando desde já, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos. Que bom estarmos aqui na casa do Senhor, fazendo nossos anúncios, né? Nossos avisos. Obrigado à banda, os meninos, Lucas, Henrique, hoje aqui com a gente, o Jonathan e o Edivan na mídia. Glória a Deus. Obrigado, querido. É isso aí. Muito bem, esses são os nossos avisos da semana. Bom, então, na quarta-feira, às 19h30, a gente tem a nossa escola bíblica e a reunião de oração online. A gente fazemos num momento só. A gente começa sempre às 19h30 e através do Zoom, né? Fazemos uma videoconferência. Se você quer participar, passa o seu contato, a gente manda para você o link para você entrar na reunião. Muito legal, tem sido uma bênção. Toda semana a gente tem um momento só de agradecimento do que Deus tem feito. E além disso, a gente tem o estudo da palavra, né? Então, no próximo domingo, na próxima quarta-feira, nós vamos estudar sobre Marcos. Vai ser a lição sobre Marcos, tá? E no domingo de manhã, 10h30, o nosso culto presencial. Então, passa lá então, Edivan. Olha, então, a nossa próxima lição vai ser sobre Marcos, o autor do primeiro evangelho. Tá bom? Vai ser muito legal. A gente está estudando todos os personagens bíblicos, tá? Se você também quiser, pode passar o contato da gente através daquela páginazinha de contato. Olha a nossa última reunião de quarta-feira, como é que foi, tão bonita, né? Olha que lindo, o pessoal todo lá. Marcelo estava lá com a gente também. Show de bola. Jarilson, a irmã Aldinha e a irmã Alda, sua filha, Madalena, o Wilson, Ana Buí, Leni, Gisele, né? São idosos, não têm podido vir aos cultos, mas participam da nossa reunião de oração online. Maria e Francisco ali também. Glória a Deus. Estamos orando aí pela filha do Francisco, né? Ela vai melhorar, se Deus quiser. Já melhorou um pouco, né? Aí as nossas mídias sociais, o site da igreja, Catedral do Louvor. Eu sempre coloco as mensagens lá, tá tudo lá para você dar uma olhadinha, o que está acontecendo na igreja. Também a página do nosso Facebook, eu atualizo toda semana. E o nosso Instagram também. E o nosso canal no YouTube, que tem todas as nossas mensagens lá. Você pode entrar lá e ouvir todas as mensagens, os cultos, tá bom? Então é isso aí. Muito bem, glória a Deus. Aí a nossa aplicação na igreja digital. Você pode baixar a aplicação e procurar por Catedral do Louvor. Você baixa lá no Google Play ou no App Store, igreja digital. Procura Catedral do Louvor, clicou, ele já vai trazer a nossa aplicação com todas as informações a respeito da igreja, tá bom? Muito legal também, você fica sabendo das novidades lá também, tá? Muito bem. E aí, o que a gente sempre pede para você ser um cristão consciente e responsável, né? Manter o distanciamento social, lavar suas mãos com frequência, evitar aglomerações, usar sempre a máscara, tá? Porque nós vivemos um tempo muito, muito difícil e nós precisamos, nesse tempo, sermos crentes conscientes, né? E responsáveis, não só com a gente, mas também com os outros, né? Então, por isso aí, se cuida, tá, irmão? Evita a aglomeração, se você puder. Às vezes não dá, porque você tem que trabalhar, tem que pegar a condução, mas dentro do possível você evite bastante mesmo, tá bom? Essa é a palavra da igreja para você. E se você tem a chance de se vacinar, está na sua idade, vacine-se, não deixe de se vacinar, né? Aqui já tem vários vacinados, né? O Francisco tomou a segunda dose essa semana, não foi, Francisco? Glória a Deus. Olha a felicidade do Francisco, ó. Ele não virou jacaré, tá bonito como sempre, tá mais bonito ainda, né? Está lá o Francisco, tomou as 2 doses, meu pai já tomou a primeira dose, a Nabuí e Leni já tomaram, Nabuí já tomou as 2 doses e a Leni já tomou a primeira dose. Então, se você está na sua idade, na idade de se vacinar, corra para lá e se vacine, tá bom? Não tenha medo, não vá nas ondas erradas, vá na onda certa, a gente precisa ser responsável, tá bom? Queridos, é isso. Vamos então para a nossa mensagem. A nossa mensagem hoje é o fariseu e o publicano. Eu tinha trazido outra mensagem, mas aí quando chegou de noite, eu não sei, Deus falou no meu coração, vou trocar tudo.
ficou tudo diferente. E aí, eu queria trazer essa mensagem para você hoje. Na realidade, essa mensagem, o fariseu e o publicano, é uma parábola que Jesus contou. E essa parábola, ela tem muito a ver com a nossa vida hoje, muito a ver, mas muito a ver mesmo. Ela é reveladora. A Bíblia é sempre atual, ela sempre traz coisas novas para tempos novos. Ela tem resposta para todas as coisas. Então, é muito bom a gente poder meditar a respeito da palavra de Deus. E por isso eu queria que você me acompanhasse na leitura do livro de Lucas, no capítulo 18, de 9 a 14, onde Jesus fala essa parábola, tá bom? Lucas 18, de 9 a 14. E diz assim a palavra de Deus, queridos. Versículo 9: disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Vamos orar então, para a gente agradecer a palavra do Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, louvado seja o teu nome por esse pedaço maravilhoso de vida que é a tua palavra. Deus, glórias a ti. Senhor, nós queremos abrir o nosso coração agora para receber o que o Senhor preparou para nós nessa manhã. Eu me coloco diante do Senhor, coloco o meu coração diante de Ti, Senhor, que toda oposição, que o Teu Espírito tenha liberdade nessa manhã para falar aos corações dos Teus servos, seja vencida agora pelo poder do Espírito Santo. E eu me coloco diante do Senhor. Ó Deus, queima a minha boca com a brasa viva do altar, para que eu fale não de mim, mas fale inspirado pelo Teu Espírito, aquilo que o Senhor reservou para nós nessa manhã. É o que nós te pedimos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, olha só, essa parábola, ela tem um significado importante, porque ela fala sobre oração. Ela fala especificamente sobre como orar. E para a gente entender o contexto, a explicação e o significado dessas lições que Jesus nos trouxe, a gente precisa meditar um pouquinho no entorno, né, desse texto, para a gente entender o que Jesus queria dizer. Então, o evangelista Lucas, né, quando ele falou sobre essa parábola, ele contou de uma forma, né, da forma como Jesus tinha expressado naquela hora. E as pessoas estavam ali juntas, e uns estavam desprezando os outros ali, sabe? Era um ambiente assim de desprezo. E Jesus queria falar para aquelas pessoas ali. E apesar de ser um grupo indefinido, mas era muito provável que esse grupo para o qual Jesus estava falando era um grupo de fariseus. Grande parte dos fariseus rejeitavam o ensino de Jesus, porque eles tinham um comportamento arrogante. Eles se achavam doutores da lei, eles achavam que eles sabiam tudo. Então eles rejeitavam o ensino de Jesus. Jesus vinha de Nazaré, de uma origem humilde, e eles simplesmente rejeitavam o que Jesus falava. Mas existiam algumas exceções. Alguns fariseus ouviram o que Jesus falava. Por exemplo, a gente tem Nicodemos, José de Arimateia. Foram alguns dos fariseus que ouviram o que Jesus falava e acatavam. Então, essa parábola, ela vem na sequência de uma outra parábola do juiz iníquo, que é uma parábola que fala sobre a insistência na oração. É uma parábola que fala para a gente que a gente deve sempre insistir na oração. A gente não sabe se essas duas parábolas foram contadas em sequência, no mesmo período de tempo. Ou seja, Jesus estava conversando ali, contou a parábola do juiz iníquo e depois contou a parábola do fariseu e do publicano.
mas na sequência do texto, no escrito de Lucas, elas estão em sequência. A gente não sabe se cronologicamente elas estão em sequência, mas o fato é que as duas parábolas estão conectadas, porque as duas parábolas falam a respeito de oração. Uma fala sobre a insistência na oração e a outra fala a respeito de como você deve orar. Então, é muito provável que essas duas parábolas, elas foram contadas numa sequência, porque para dar um contexto às pessoas que estavam ouvindo ali Jesus falar. Bom, de qualquer forma, a gente sabe que Jesus estava querendo falar coisas maravilhosas para a gente. E vamos à explicação, então, da parábola do fariseu e do publicano, né? Então, aqui nessa parábola, Jesus expressa duas orações, dois tipos de orações, feitas por dois homens diferentes e com resultados completamente diferentes. Um personagem era o fariseu, o outro personagem era o publicano. Vamos entender o fariseu. O fariseu, na realidade, os fariseus eram constituídos por um partido político. Olha só, você sabia disso? Os fariseus eram constituídos por um partido político religioso, né, da época dos judeus, que eram extremamente conservadores. Os fariseus eram extremamente conservadores. Os integrantes desse partido religioso, né, eles se orgulhavam por se acharem cumpridores da lei e das tradições. Eles eram extremamente tradicionais, eles cumpriam a lei. E em diversas ocasiões, Jesus confrontou os fariseus e repreendeu os representantes desse grupo religioso, porque eles eram hipócritas. O que é uma pessoa hipócrita? Uma pessoa que fala uma coisa e faz de outro jeito. Então, eles eram muito bons na retórica, no falar, mas eram incompetentes no agir, porque agiam errado, faziam de forma errada. Então, isso é uma pessoa hipócrita, né? E os fariseus eram hipócritas. Então, era comum que os fariseus fossem ao templo para orar. Eles tinham lá o templo, e eles tinham fama de serem piedosos, e ostentavam isso. Sabe aquele piedoso que, olha, eu estou dando a esmola aqui, presta atenção, eu estou fazendo esse benefício para o outro, olha só o que eu fiz de bom para esse ou para aquela pessoa. Então, o fariseu era essa pessoa que ostentava aquilo que ele fazia, e eles gostavam de se exibir como religiosos, e nas suas orações em público, eles oravam em voz alta, em público, para que todos vissem o que eles estavam fazendo. Então tem uma referência muito interessante lá em Lucas 20, 47, depois você pode abrir lá e procurar. Bom, esses eram os fariseus. E o que eram os publicanos? Os publicanos, eles formavam um grupo de profissionais, à época de Jesus, que eram empregados do Império Romano. O publicano era empregado do Império Romano. E qual era a função dele? Cobrar impostos e taxas alfandegárias. Imagina que os publicanos não eram pessoas benquistas. Aquele que cobrava impostos para Roma. Roma dominava os judeus, era um império dominante e opressor naquela época, e existiam alguns judeus que trabalhavam para Roma para tirar dinheiro dos judeus, para cobrar os impostos e as taxas alfandegárias, e muitos desses publicanos eram corruptos, eles exageravam na cobrança dos impostos, e por causa disso, então, eles eram muito mal vistos. Os judeus não gostavam dos publicanos, então eles eram desprezados pelos outros judeus. Por quê? Era como se eles fossem traidores, né? Porque ele era judeu, mas trabalhava para o opressor, para aquele que dominava na época. Então, o povo achava que eles eram traidores. Diferente dos fariseus, os publicanos, eles não andavam pelas sinagogas. Então, quando eles desejavam orar, eles tinham que se aproximar da área externa do templo, onde dava acesso ao templo, mas eles não entravam no templo, e eles oravam ali ao redor do templo. Eles se sentiam muito impuros para entrar dentro do templo e orar dentro do templo. O fariseu não, o fariseu entrava lá e ia para os lugares altos e orava em voz alta. Muito bem. Agora vamos ver o contexto das duas orações, a oração do fariseu. Então o fariseu e o publicano, eles estavam no mesmo tempo ali próximo ao templo. O fariseu lá dentro, né, se enchendo de pompa, e o publicano ali, coitado, ali fora,
querendo orar também. O fariseu, muito provavelmente, procurou ali dentro do templo um lugar de destaque, que foi ali para o púlpito, para um lugar assim de destaque, talvez próximo lá do santuário, alguma coisa em que ele pudesse ser visto. Então, no templo, o fariseu em pé, orou em pé, olhando para o céu, e ele, aparentemente, ele orava para Deus, mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia uma oração a si mesmo. Apesar de ele estar olhando para o céu, apesar de ele estar num lugar de destaque, apesar de ele estar num lugar que todos viam, apesar de aparentemente a oração dele ser muito bonita, provavelmente ele estava falando muito bem, mas Jesus deixa claro que a oração dele era egocêntrica, ele orava para ele mesmo. Em outras palavras, o fariseu, ele estava falando de si consigo mesmo, ele está falando dele consigo mesmo. Seus elogios eram dirigidos ao seu próprio ego. Então ele orava dizendo assim: olha, eu não sou como esse publicano, porque eu venho 2 vezes aqui no templo para orar e para jejuar. Então, pela lei, ele teria que ir uma vez só ao templo. Um dia da semana ele tinha que ir ao templo jejuar, mas ele ia 2 vezes. Então ele queria demonstrar para as outras pessoas que ele estava cumprindo a lei ainda mais um pouco. Ele era tão bom que ele cumpria a lei mais um pouco ainda. E ele falava assim: que eu dou o dízimo de tudo que eu tenho. Ora, se ele estava dando o dízimo de tudo que ele tem, ele estava dando o dízimo duplicado, né? Porque se uma vez ele deu o dízimo de tudo que ele tinha, ele não precisava ficar dando o dízimo de tudo que ele tem toda vez. Só o que ele ganhasse a mais, ele ia entregando o dízimo. Não, ele toda vez dava o dízimo de tudo que ele tinha. Então ele queria dizer com isso: olha só como eu sou rico, como eu dou o dízimo além do que me pede, eu oro além do que me pede. Mas na realidade Jesus estava dizendo que ele estava fazendo isso para se exaltar, porque ele queria exaltar o seu próprio ego. Era isso que Jesus estava falando. Então, ao contrário disso, o fariseu, ele parecia tentar mostrar para Deus o quanto ele era bom, e como Deus era privilegiado por ter alguém daquela qualidade orando diante dele. Esse era o pensamento dele. Olha, Deus, como você é privilegiado de me ter como seu servo, de ter uma pessoa que ora como eu, que faz o que eu faço. Deus, você é privilegiado. Esse era o pensamento do fariseu, enquanto ele estava no templo orando. O fariseu, ele focava em se comparar com as outras pessoas, e ele dizia assim: eu não sou como esse publicano aqui. Então ele estava sempre se comparando, e ele não fazia isso no sentido positivo, de que se comparando para melhorar, não. Ele estava se comparando para dizer que ele era melhor, que ele era mais bacana, que ele era mais correto do que aquela outra pessoa. Na verdade, ele se comparava aos demais no sentido negativo, ou seja, ele afirmava não ser ladrão, não ser injusto e não ser adúltero. Quando viu o publicano orando, quando o incluiu na sua lista de desprezados, então aí que a sua autoglorificação, então, ele se inchou completamente. Após se comparar às outras pessoas, o fariseu então começou a exibir seus grandes feitos como cumpridor da lei. Na verdade, como um bom fariseu, ele esforçou-se para enfatizar que ele fazia mais do que a lei mandava. Ele queria dizer: olha, eu faço mais do que eu jejuo 2 vezes. Ele só precisava ir uma vez, mas eu jejuo 2 vezes. Eu dou mais dízimo do que deveria dar. Então o fariseu da parábola, ele também se orgulhava de ter um caráter melhor do que o outro. Ele se colocava melhor do que a outra pessoa. Essa é a oração do fariseu. Vai anotando aí as características desse homem. Agora vamos ver a oração do publicano. A oração do publicano foi uma oração diferente do fariseu, porque ele primeiro se postou à distância. Ele não estava num lugar em que fosse visível. Ao contrário do fariseu, ele não queria ser visto, apenas desejava desesperadamente o perdão de Deus. Ele não queria ser visto, ele queria o perdão de Deus. E o peso e a vergonha dos seus pecados fizeram com que ele nem mesmo se atrevesse a olhar para o céu. Ele ficava com a cabeça baixa. Ao invés de se autoelogiar, o publicano, ele reconheceu o seu estado de miséria em que se encontrava, e ele batia no peito, se autoacusando, dizendo: ó Deus, sê misericordioso para comigo, porque eu sou um pecador. As palavras do publicano, querido, foram
as mesmas palavras do salmista Davi. Você lembra? Davi falava lá no Salmo 51 assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Esse era o pedido de Davi. A palavra do publicano, a oração do publicano era a mesma oração de Davi. O único pedido que o publicano fazia era que Deus tivesse misericórdia dele e o livrasse da sua ira, porque ele precisava ser perdoado. Jesus então, ele declarou que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado, e ele conseguiu o que tanto desejava. A paz repousou sobre ele, ele foi perdoado e voltou para casa justificado. Foi o publicano que voltou para casa justificado. O Senhor Jesus concluiu essa parábola com uma frase muito apropriada, cujo princípio também era o seguinte: por qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então esse é o princípio de Jesus. Isso significa que o homem que se considera justificado em si mesmo, porque nós somos justificados por Jesus Cristo, Ele é a razão da nossa justificação, porque Ele morreu, nós somos livres. Porque Ele morreu e nos substituiu ali na cruz, é que nós temos o perdão dos nossos pecados. Então a nossa justiça não está em nós mesmos, mas a nossa justiça é o Senhor. Mas o fariseu, ele achava que a justiça estava nele, pelas coisas que ele fazia. Então Jesus estava dizendo: não tente a justificação em si mesmo, porque você não vai alcançar perdão, porque não há justiça em você, mas a justiça está em Jesus Cristo. Jesus é a nossa justiça. E aí o homem, quando admitiu que precisava do perdão, então ele foi justificado. Querido, qual é o significado dessa palavra? É bem clara essa parábola, dizendo o seguinte: ela ensina que nós devemos orar com atitude correta. A mensagem dessa parábola, ele complementa o que foi transmitido nos versículos anteriores do mesmo capítulo, a parábola do juiz iníquo, que ensina sobre a importância da perseverança e a constância na oração. Mas o significado central em ambas as parábolas, é que a gente deve orar constantemente e com humildade de espírito, pois a verdadeira humildade é que leva à exaltação. Esse é o sentido principal dessa parábola. E essa parábola nos traz 4 lições que eu queria compartilhar com você. A primeira lição é que ela nos ensina que Deus perdoa erros e não justificativas. Deus perdoa erros, mas não perdoa justificativas. Você sabe aquela pessoa que fica tentando se justificar com Deus o tempo todo? Olha, Deus, eu fiz isso aqui errado, mas eu fiz por causa disso, porque foi o outro que me fez fazer isso aqui. Olha só, eu faço isso aqui muito melhor do que a outra pessoa, eu devia fazer isso, eu devia estar nessa posição, ou devia fazer isso aqui, eu faço isso muito melhor, eu sou um cara muito melhor que o outro. Querido, esquece, Deus não aceita justificativas, Deus aceita misericórdia. Deus aceita quando você pede perdão, quando você se humilha diante dele. Não adianta você ficar se justificando. Deus não vai olhar para as suas justificativas. Muitas vezes a gente acha que consegue enganar Deus com as nossas justificativas e com o nosso próprio ego, né? Quando alguém não consegue reconhecer o seu próprio pecado, isso pode ser um sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Você conhece pessoas orgulhosas? Eu conheço pessoas orgulhosas, mas quando alguém não consegue reconhecer os seus próprios erros, é muito mais grave do que uma pessoa orgulhosa. Essa pessoa pode ter ausência da genuína regeneração, pode ser uma coisa muito mais grave, pode estar faltando uma regeneração. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. A segunda lição é que não se pode impressionar a Deus. Não adianta. Tem gente que cai na ilusão de que acha que pode impressionar a Deus pelo que ele faz.
né? Eu faço tanta coisa, olha como eu sou bacana, como eu sou inteligente, como eu sou hábil, como eu faço isso aqui bem, como eu sei fazer essas coisas, e tenta com isso impressionar Deus. Querido, Deus não se impressiona com nada. Deus sabe de todas as coisas. Ele julga diferente, porque Ele não vê a aparência, Ele vê o coração. Deus vê o que está dentro do seu coração. Não adianta você montar uma capa, botar uma máscara, fazer uma aparência, mostrar o que você não é, porque Deus vê o coração, lá dentro, o que está dentro do seu coração. Não adianta. O fariseu, ele queria impressionar a Deus com as suas atitudes, com as suas orações. Em terceiro lugar, essa parábola nos ensina que a glória pertence somente a Deus. A oração do publicano expressa então a verdade presente na Bíblia, declarando que a salvação pertence a Deus e é atribuída pela sua misericórdia e pela sua graça. Não tem salvação em nós mesmos, a salvação está em Deus, amado. O homem é incapaz de justificar-se a si mesmo. Então a oração do fariseu aparentemente parecia ser uma oração de gratidão, né? Olha só, ele tinha uma aparência de oração de gratidão. Olha, Deus, obrigado. Ele está agradecendo a Deus, mas ele está agradecendo a Deus pelo que ele acha que ele é. Olha, ele está querendo tirar a glória de Deus e colocar a glória nele. Percebeu? Que coisa interessante. Ele está deslocando a glória de Deus para si próprio, e Deus não vai compactuar com isso, amado. Em quarto lugar, uma lição que a gente aprende aqui é que o elogio humano pode ser perverso e enganoso. Querido, como a gente aprende isso na caminhada? Como a gente aprende quando hoje eu sou, a gente quando é mais novinho, né, a gente é muito bobinho, né? A gente se impressiona com tudo, né? Quando a gente tem menos experiência, a gente se impressiona com tudo. Aí vem uma pessoa, te elogia: pô, irmão, que legal, que bacana, porque você é isso, porque você é aquilo outro e tal. Aí você acaba achando aquilo mesmo. Na realidade, aquela pessoa quer dar uma carimbada na sua testa e dizer assim: olha, você é assim, você é assado, né? E não se engane com isso, querido. Muitas vezes esse que está te elogiando é o que vai te esfaquear por trás. É o que vai esfaquear você. Aquele que está falando muito bem de você é aquele que vai te dar uma facada nas costas. Ele está te elogiando pela frente, mas está te esfaqueando pelas costas. E eu passei com o tempo, a gente fica mais calejado, né? Não é que eu seja velho não, querido, mas é que, né? Aí a gente vai ficando mais velhinho e a gente vai aprendendo o seguinte: quando chega uma pessoa e começa a te elogiar demais, assim, e você sempre sente que aquilo tem um elogio sincero, a pessoa que admira a outra e tal, isso é diferente. Mas você sabe, quando uma pessoa está passando do limite, quando a pessoa, pastorzão, e aí pastorzão, não sei o que, aí aquele elogio que passa do limite, eu já puxo o freio de mão assim, eu puxo o freio de mão e já, tem alguma coisa errada com isso aqui, entendeu? Mas a experiência vai dando esse tino para a gente. Então, cuidado, porque o elogio, ele pode, às vezes é sincero e às vezes é verdadeiro. Você, numa determinada coisa, você pode ser uma pessoa muito boa fazendo aquilo, e aí o elogio é até sincero, porque realmente você está fazendo uma coisa legal, mas o diabo sempre tenta se infiltrar no elogio para trazer vaidade. Tem um filme muito antigo, não sei se vocês já viram, me lembrei agora, Advogado do Diabo. Vocês já viram um filme com Kenny Reeves, né? Isso, é ele. Então, e aí é um filme antigo, e aí tem um diálogo, né, do diabo com ele, né, que é muito pesado, e no final ele acaba ganhando uma causa que não deveria ter ganho, porque ganhou uma causa com base numa mentira. Eu estou dando spoiler do filme aqui, mas é um contexto interessante. E no final, quando ele ganha a causa, ele fica todo feliz e tal, mas ele ganhou a causa, mas o cara era realmente culpado, e ele acabou ganhando a causa. E aí ele encontra com uma pessoa no final do filme, encontra com uma pessoa na escada, e ele estava todo feliz porque tinha ganho a causa. Eu sou um advogado muito bom, ele realmente era um cara muito bom. E aí
Aí ele passou pelo cara, o cara, parabéns, pô, você é bom mesmo, você ganhou, né? Aí ele ficou todo envaidecido e continuou descendo a escada. Aí quando volta a cena para a pessoa, aí aparece uma figura demoníaca e fala assim: a vaidade é o pecado que eu mais gosto. O filme termina assim. O filme tem uma mensagem muito interessante, é um filme pesado, mas essa mensagem é muito interessante. Então, às vezes, num sutil elogio, numa coisa assim que parece ser uma coisa boa, tem uma coisa muito maligna aí por trás. E aí o fariseu caiu nessa história. Ele caiu nessa esparrela de achar que ele era muito bom naquilo que ele fazia. Perceba que o fariseu, olha só, olha que, eu vou ler um negócio para vocês aqui que é pesado, que diz o seguinte, ó: quando o fariseu começou a se autocongratular, ele disse que não era um ladrão, que não era desonesto e que não era um adúltero. Ele falou essas três coisas. Olha, eu não sou como os publicanos que roubam as pessoas nos impostos e tal. Eu não sou desonesto, eu não sou adúltero. Perceba que tudo que o fariseu disse não ser, na verdade ele era. Tudo que ele disse que ele não era, ele era. Eu vou te provar, sabe por quê? Primeira coisa é o seguinte: o fariseu, ele era o ladrão que naquele exato momento roubava a glória de Deus nas palavras da sua oração. Ele era um ladrão da glória de Deus. Em vez de dar glória a Deus, ele estava roubando a glória de Deus para si próprio. Então ele era ladrão. Pronto. Segunda coisa, ele era desonesto porque ele defraudava a si mesmo, porque ele achava que era uma coisa que na realidade ele não era. Então ele era desonesto. E terceiro, por último, ele era adúltero, porque culpado do pior de todos os adultérios, ao apostatar do verdadeiro Deus. Olha que coisa pesada. As três coisas que ele dizia que ele não era, na realidade ele era as três coisas. E não sei se você já viu alguém na vida aí, alguém que diz assim: não, porque eu não faço isso, eu sou muito honesto, eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa assim, e fica cantando aos quatro ventos de que é honesto. Pode procurar que tem coisa errada. Pode procurar, irmão. Vai procurar. Não, porque eu sou honesto pra caramba, eu faço isso, eu faço aquilo, minhas coisas tudo é assim, desse jeito, né? Procura que tem coisa errada, amado. Ninguém que é honesto precisa fazer publicidade, porque isso é uma questão de caráter. O caráter da pessoa é assim, pronto. Isso é o normal. Se a pessoa precisa fazer publicidade da sua honestidade, é porque ele quer se convencer de que ele é honesto, e na realidade não é. Era isso que o fariseu estava fazendo. Ele queria se convencer de que ele não era adúltero, de que ele não era ladrão, de que não era desonesto, mas ele era as três coisas. Ele queria se convencer daquilo mesmo. Por isso que ele orava daquele jeito e achava que estava enganando a Deus. Você sabe o que é pior de tudo, querido? O pior de tudo é que o fariseu nunca conseguiu reconhecer quem ele era de verdade, porque a pessoa que coloca a glória em si mesmo nunca consegue se ver pelo espelho de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Essa pessoa, olha, eu vejo gente velha de igreja, pessoas que estão no evangelho, mas não conseguem se enxergar pelo espelho de Deus, não conseguem enxergar o que eles são na realidade. Ele vê uma outra imagem, parece que ele está vendo um quadro. A pessoa pinta um quadro do que ela acha que deve ser e fica olhando para aquele quadro. Eu sou aquilo ali. Tu não é aquele ali, não. Bota um espelho que você vai ver quem você é. Você está entendendo o que eu estou falando? A pessoa tem uma autoimagem errada. E eu não estou falando isso para você ter uma baixa autoestima. Mas então eu vou sair rastejando no chão. Não, querido. É porque existe um evangelho hoje que é centrado no homem. As pessoas centram o evangelho no homem. O homem é o mais importante. Não, isso é farisaico. Quem é mais importante é o Senhor. O Senhor tem que estar no centro da nossa vida. E é isso que nós estamos falando de manhã para você. Amado, cuidado com isso. Quando você se autocentra o tempo todo, quando você assiste, as coisas de autoajuda e acha que você é o principal de tudo. Você tem que se amar? Tem. Você tem que se cuidar? Tem que se cuidar. Você precisa ter uma dose de autoestima? Tem. Mas você não pode deixar que isso ultrapasse os limites. Reconheça Deus em tudo na sua vida, amado. É isso que o Senhor está nos falando nessa manhã. É muito importante que você tenha uma autoimagem correta. E a sua autoimagem está na palavra de Deus. É a palavra de Deus que te dá a imagem correta. Nós somos devedores justificados pelo sangue de Jesus.
Aleluia. Querido, então eu quero estimular você nessa manhã, que a gente possa apontar os nossos olhos somente para Cristo, que possamos reconhecer que apenas os seus méritos pelos seus méritos nós somos justificados diante de Deus, e é em Cristo que nós encontramos o descanso para a nossa alma. O publicano queria, a única coisa que ele queria era descanso para a sua alma, ficar livre da sua culpa, e ele conseguiu ficar livre da sua culpa, reconhecendo quem ele era diante de Deus. Aqui eu quero deixar 2 perguntas para você meditar nessa semana, para você fazer uma checagem, fazer um check-up espiritual. No dia de hoje, você se parece com um homem que foi para casa justificado, ou como aquele que não alcançou o perdão? Quando você olha para a sua própria vida através do espelho das Escrituras, quem você vê? O fariseu ou o publicano? Geralmente o fariseu não consegue se enxergar, ele enxerga outra pessoa que não é ele. Ele tem uma visão falsa de si mesmo. E eu quero nessa manhã deixar você bastante pensativo, para que você tenha uma autoimagem correta, não uma autoimagem destrutiva, em que você fica se sentindo um nada, não, é aquela autoimagem de que você se coloca diante de Deus e reconhece o poder de Deus na sua vida, querido. É isso que a gente precisa nessa manhã. Eu queria que você refletisse sobre isso, chamar os meninos aqui para a gente cantar a última música. Queria que você refletisse sobre isso nessa manhã, sobre o quanto a gente precisa do Senhor, o quanto o Senhor tem que ser o centro da nossa vida, da nossa existência, o quanto a gente precisa reconhecer de que o Senhor é tudo em nós, e Ele quer sempre o melhor para nós. Quando o publicano reconheceu quem ele era na verdade, ele recebeu o melhor de Deus. Ele saiu dali com o melhor de Deus, porque ele saiu com o perdão dos seus pecados. E eu quero que você pense um pouco nisso agora, que você pense se você realmente tem agido dessa forma, se você tem tido essa imagem correta de si mesmo. Querido, a mensagem é para confrontar a gente, é para a gente mudar de vida. Não tem razão de você sair daqui, ouvir uma palavra bacana e continuar da mesma forma. A gente precisa mudar os nossos pensamentos, renovar a nossa mente, como diz Paulo. A nossa mente tem que ser renovada sempre, e é isso que eu queria convocar você. Renova a sua mente nessa manhã. Diz para o Senhor: Senhor, eu reconheço que eu tenho errado em muitas coisas, mas ao Senhor eu também reconheço o Teu poder que opera na minha fraqueza. Aleluia! O Teu poder opera na minha fraqueza. Glória a Deus. É isso que o Senhor está falando para nós nessa manhã. Vamos louvar Ele. Deus tem sempre o melhor para mim. 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 A sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Deus tem sempre o melhor para mim. Deus tem sempre o melhor para mim. Deus tem sempre o melhor para mim. Deus tem sempre o melhor para mim.
sua vontade perfeita e agradável é. E mesmo se eu não compreendo, me lembro quem Ele é. Tão bom, em todo tempo Deus é bom. Não posso me esquecer, preciso entender. O Deus que não mente está comigo. E mesmo se eu chorar, minha alma cantará. O Deus que não falha é meu amigo. Não posso me esquecer, preciso entender. O Deus que não mente está comigo. E mesmo se eu chorar, minha alma cantará. O Deus que não falha é meu amigo. Tão bom, em todo tempo Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor pra mim. Aleluia! Deus tem sempre o melhor pra mim. Deus tem sempre o melhor. Você pode ficar de pé, aplaudir o Senhor. Aleluia, Senhor, obrigado por essa manhã, Pai. Glórias a Ti, Tu tens sempre o melhor para nós. Nós somos Te gratos, ó Deus, pela Tua palavra. Que ela penetre no nosso coração e que saiamos por uma semana de prática da Tua palavra, que saiamos por uma semana em que a gente reconheça o Teu poder na nossa fraqueza e reconheçamos o Teu poder sobre as nossas vidas para nos justificar, porque a nossa justiça é o Senhor. Nós declaramos isso nessa manhã, reconhecemos que muitas vezes a gente falha, a gente erra, mas ó Senhor, a nossa vida está diante do Senhor. Não queremos ter atitudes farisaicas, mas queremos ter atitudes de reconhecimento do Teu perdão, da Tua misericórdia, do Teu amor que se estende sobre as nossas vidas para nos purificar, nos dar a paz que precisamos para caminhar aqui nessa terra. Ajuda-nos, Senhor, a Tua igreja nesse tempo tão difícil, num tempo, Senhor, em que a gente nunca viveu, Pai. Mas, ó Senhor, ajuda cada servo Teu, cada família aqui representada, que a gente possa ir para uma semana de vitórias e de bênçãos. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos desde já, no nome poderoso de Jesus. Amém. Que o Senhor Te abençoe e Te guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre você e Te dê a graça e Te dê a paz. Que a graça e o favor do Senhor sejam sobre a sua vida. Vai na paz, querido, que o Senhor te abençoe, te dê uma semana maravilhosa na sua presença, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Vai na paz, sintam-se abraçados. Obrigado, lá tem uma visitante ali. Obrigado, um abraço para a senhora. Vá com Deus. Muito bom da senhora estar com a gente, o casal ali com a sua filhinha. Glória a Deus, muito bom ver vocês novamente. Que o Senhor dê uma semana abençoada para vocês. Amém? Glória a Deus, vai com Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Amém? Vamos lá então, hein? Eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo Teu favor, é o que me
faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. É como aquela mãe que não desiste. Você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh.